Boa noite. Oi. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar? Eu vou ficar sem fone mesmo. Tá bom. E aí, tudo certo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Perfeito, tá ótimo. Perfeito. Legal. O pessoal já tá entrando aqui. Boa noite, pessoal. Não, não tem problema. Não. É, Michelle, a gente é pontual. Ai, quanta gente. Que Já tem legal. 25. Ai, que legal, que legal. Oi, Fabrícia. Sejam bem-vindos. Que legal que vocês. Gabriela, a Oh. Kate, ela foi a nossa segunda palestrante da segunda edição. Ela tá aí Ah, assistindo. legal. Aham. Ela tratou sobre biblioterapia. Foi muito bacana. Ah, que legal, que legal. Nossa, gente, eu amei esse ao vivo Hum. no Instagram, eu nunca tinha usado. Muito legal. Eu também nunca tinha usado, achei bem legal. A Que gente legal. tinha tido a ideia inicial de fazer no YouTube. Só que como a gente viu que o Aham. Instagram tem bem mais alcance, aí foi Sim. muito legal. E a gente Uhum. conseguiu 80 seguidores desde que a gente anunciou. Ai, que legal, que bom, fico feliz. Que legal, bacana demais. É, e o YouTube às vezes não é tão legal quanto o Insta, porque eu já tive uns Uhum. probleminhas de travar, às vezes ele não funciona tão bem. Ai, gostei, assim. Uhum. E o Instagram é mais próximo, né? Que cada pessoa fica no seu celular. É, bem legal. A Michelle está dizendo mesmo assim, tá aí o café, por causa que na primeira e na segunda edição presencial, ela que serviu o Aham. café para os palestrantes. Ai, Aí que hoje não legal. vai ter como. Ia bem um café. Viu, Michelle? Tem que providenciar. Mandar aqui pra terrinha. Vocês não estão me ouvindo muito bem? Deixa eu fazer uma coisa. Vou tirar a capinha do celular, que às vezes é isso. Vamos ver se melhora. Mas vou dizer pra vocês que eu tenho um problema com esse celular, que tem muita gente que reclama que o áudio não é bom, né? Então vocês vão me avisando, mas ali é meio mais ou menos. Aqui tá no volume máximo, beleza? Ah, que bom, que bom. Legal. Ah, então, Érica, realmente, viu? Eu acho que é um defeito aqui desse celular mesmo, que sempre fica muito baixo. E eu já fiz várias tentativas em configuração, microfone, já tentei usar aplicativo, e para algumas pessoas fica bom, e para algumas pessoas fica muito, muito, muito baixo. E eu não sei se é de Android para Android, se é uma configuração do celular. Então, só verifiquem se o volume está no máximo, né? Por aí também. Aqui todos os volumes estão no máximo, tá? E tá normal o teu áudio. O Ai, que bom, que bom. Mas às vezes o pessoal pessoal tá fala. dando um retorno positivo agora sobre o áudio. É, que bom, gente, que bom. 40 pessoas. Ai, que delícia.
Aí é bem prático, assim, né? Porque todo mundo Uhum. consegue ver. Bem legal. Às vezes você tá até fazendo outra coisa, né? Deixa o celular ali, falando. Aham. Bacana. 3 minutos. Aqui pra gente de Manaus é 7h30. Vai dar É, 7h30 então, ainda. né? Aham. Aham. É bom que ficou um horário que o pessoal que faz estágio pela parte da tarde já tá em casa. Ah, legal. Aí ficou bem tranquilo pra eles. Gabriela, quando a gente pensou no teu nome, foi uma indicação de uma professora nossa, a Daniela Inomata. Ah, Aí a que gente estava legal! articulando, né? A gente estava articulando os convidados da primeira edição, da segunda, da terceira e da quarta. Aí na terceira a gente queria fazer algo mais moderno, alguma temática mais atual mesmo. Aí ela Aham. sugeriu o seu nome. Eu já tinha acompanhado o seu canal, né? Aí a gente escolheu você e a gente jogava assim umas indiretas pro pessoal do curso mesmo para ver como eles estavam recebendo. Aham. E todo mundo ficou super surpreso que a gente conseguiu trazer você pro Infocabã. Ai, que legal, que legal. Fiquei super feliz com o convite. A Dani é uma querida, que bacana. Muito legal. Aham. Ela é nossa professora, ela é incrível. Ah, que legal. Feliz também de poder conversar um pouquinho com vocês. A Jaqueline que tá falando aí, ela faz parte da equipe do centro acadêmico. Ai, que legal. Oi, Jaque. Ah, obrigada, Ellen. Que bonitinha. Obrigada. 2 minutinhos. Tem Ai, que duas legal. meninas aqui, a Michelle e a Jaque, elas são do interior do Amazonas, né? Fico super Aham, feliz que elas estão conseguindo acompanhar a gente, que a internet é um aham. pouco limitada. E elas estão conseguindo acompanhar a gente. A Michelle tá no mercado? Que legal. Amei, amei. Pronto, 7h30. Boa noite a todos. Sou Matheus Rebouças, presidente do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, e após discutirmos sobre ciência aberta na primeira edição e biblioterapia na segunda, agora a gente vai trazer uma temática bem moderna e bem no contexto que os discentes de biblioteconomia do Amazonas querem, que é Bibliotecário Fora de Bibliotecas, experiências no YouTube e clubes do livro com a doutora Gabriela Pedrão. A Gabriela, ela é doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. A mais recém-doutora, né? Parabéns, Gabriela. Foi Obrigada. bolsista da Fundação Biblioteca Nacional e desenvolveu sua tese sobre a importância do catálogo de Panizzi para a biblioteconomia. Possui o canal no YouTube, onde discute literatura e biblioteconomia que todos vocês conhecem, e é curadora de 2 clubes de leitura em Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, de conversar com vocês. Amei, amei muito, assim, a iniciativa, a movimentação que vocês estão fazendo. É bem isso mesmo, né? A gente tem que se mexer, fazer coisas novas, trazer coisas novas, plataformas, aproveitar essas plataformas novas, né? Uhum. Não adianta a gente só falar e não usar. Muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já estava até conversando com o Matheus sobre as perguntas, né? Que eu pensei assim, em conversar um pouco, mas eu queria mais assim, bater um papo mesmo com vocês, sabe? Responder perguntas, para não ficar só assim contando da minha vida aqui, né? Ai, comecei no YouTube em 2014. Então, mais assim, pra gente bater um papo mesmo,
e eu ir respondendo de acordo com o que vocês também estão com vontade de ouvir, né? Porque às vezes eu tô contando uma história aqui que ninguém tá muito afim de ouvir. Vocês querem ouvir falar sobre outras coisas, né? Então eu acho que é bem isso. E aí eu vi que tinha umas perguntas também sobre o começo do canal, então eu pensei já em começar respondendo elas. Aí, só ia pedir um favor pro Matheus, se você puder ler as perguntas, porque eu fiz o Sim. favor de salvar no celular e eu tô, tipo, no celular agora, né? Eu não consigo ler. Sim, a Thaís Aragão de São Paulo, ela perguntou como você descobriu que tinha vocação para ser youtuber e como foi esse processo inicial. Ah, legal. Então, na verdade, nossa, achei muito engraçado, invocação para youtuber. Ai, meu Deus. Na verdade, foi todo um processo, assim, na época de várias coisas que culminaram no canal no YouTube, né? Na época eu trabalhava em uma escola particular aqui em Ribeirão, né? Na biblioteca da escola. E eu já, assim, eu tinha uma movimentação muito bacana dos alunos, eles eram muito presentes na biblioteca, era bem legal. Só que eu achei que dava para melhorar um pouco. E aí, na verdade, foi uma junção de vários fatores, né? Em 2014, quando o canal começou, foi uma época que, no geral, o YouTube estava começando a bombar com essa coisa do booktube, né? Os booktubers, a galera que fala sobre livros na internet, tava começando a dar um boom, assim, né? Então a gente tinha alguns canais como o da Tati Feltrin, que já existe há bastante tempo, e tinha alguns outros já que já existiam há algum tempo, mas 2014 foi o ano que, tipo assim, todo mundo resolveu falar sobre livros na internet. E aí, vendo isso, eu achei a ideia muito bacana. E eu falei, ah, meu, eu acho que vou fazer isso, né? Porque de todos os canais que eu seguia, ninguém era bibliotecário, né? Então tinha professores, professoras, né? A maioria das pessoas voltadas mais para a área de letras, né? Professores e professoras de português. E bem assim, nesse contexto de falar sobre literatura, sob esse olhar de um professor, de uma professora, né? E aí eu falei, bom, não tem bibliotecário, né? Então vou fazer isso. E aí também nessa época eu tinha prestado processo seletivo para o doutorado e não tinha passado. Então eu estava bem depressiva, bem chateada por não ter conseguido entrar no doutorado, né? Foi um processo muito dolorido na época, porque eu cheguei a passar, eu estava aprovada, mas eu não passei na prova de espanhol. Então eu fui desclassificada, na verdade. E aí foi um processo muito complicado, fiquei super chateada. E aí eu senti que eu precisava de alguma coisa para preencher meu tempo, né, para me distrair um pouco. E com o fim do mestrado também eu estava bastante distante das minhas leituras, né? E achei que também ia me ajudar com as minhas leituras, a retomar minhas leituras por hobby. Então, vejam bem aí que é um processo de mil coisas ao mesmo tempo que levaram nesse canal. E aí, a minha ideia final foi fazer um canal que eu pudesse também levar algumas resenhas dos próprios livros que eu trabalhava na escola, que era uma forma também de criar uma ponte com os alunos de lá e conversar mais próximo, né, dessas crianças, desses adolescentes. E aí comecei, resenhei alguns livros da própria biblioteca, fui fazendo propaganda para os meninos da escola, para garotada, ó, gente, tem um canal no YouTube, né? Então, tipo assim, você não gostou desse livro, mas vai lá ver umas resenhas que eu tenho lá no YouTube. E aí a molecada gostou muito. Foi muito legal mesmo. A gente criou uma ponte, assim, foi bem bacana, né? Então, começou daí. Então, eu não vou dizer assim que é uma vocação, né? Foi uma coisa que eu Aham. estava muito afim de fazer na época por mil motivos, porque queria retomar minhas leituras, queria ficar mais próxima dos alunos da escola, queria preencher meu tempo com alguma coisa. E uma coisa que depois me motivou na época e continuou me motivando foi o fato de que a gente sai da academia e sente que não põe muito em prática o que a gente aprende, né? Então, eu achei que era um jeito de talvez começar a devolver um pouco para as pessoas do que a gente aprende, do que a gente faz, e nem pensando em biblioteconomia, mas mais pensando em conversar com as pessoas mesmo, né? Estar mais próximo de outras pessoas. E aí foi bem bacana. Eu não sei se. Eu tô vendo aqui que o Daniel. Ai, gente! Minha amiga Paula está online. Ai, que feliz. Melhor amiga da faculdade. Amei, amiga. Obrigada. Ó, o Daniel tá falando da importância de começar a proficiência mais cedo. Então, Daniel, mas aí isso depende muito da pessoa, né? Depende muito do que você quer. Às vezes a pessoa não quer área acadêmica, então isso talvez
não vai fazer muita diferença na vida dela. E o problema, por exemplo, do doutorado é que algumas universidades pedem duas proficiências, algumas não. Então, isso varia muito de programa para programa. No meu caso, foi uma infelicidade, porque na USP eu precisava fazer proficiência em espanhol, porque eu já tinha em inglês e eu não poderia repetir, né? Então, eu precisei fazer em espanhol e a gente não faz uma prova qualquer lá, né? É uma prova do próprio instituto lá e uma prova extremamente difícil. Então, foi assim, tudo muito corrido e eles aplicam várias vezes no semestre. E eu só consegui fazer a última, então eu não tinha tempo hábil para prestar mais uma. Se eu tivesse talvez conseguido repetir a prova, talvez eu tivesse passado. Mas enfim, coisas da vida, do destino também, né? Talvez não era a hora Uhum. mesmo para no doutorado, né? Mil coisas, né? Então, isso varia muito da pessoa e dos objetivos dela, né? Se ela tem essa vontade e de estudar também qual lugar que vai ser essa pós, porque às vezes você precisa só de inglês, você precisa só de espanhol e etc. É mais isso. Mas acho que foi mais ou menos isso que me motivou naquela Aham. época, né? A Manuela Santos, do Rio de Janeiro, ela perguntou: quando você começou no YouTube, como foi lidar com a visibilidade e a recepção do público que estava acompanhando você no início? Como você se sentiu na época e como você se sente hoje? É muito, tudo muito esquisito, né? Quando eu comecei em 2014, eu não tinha a menor pretensão que esse canal fosse longe, que ele fosse durar muito, que as pessoas fossem realmente me assistir, né? A gente começa tudo muito na brincadeira, e foi muito assim, foi muito, tudo muito na brincadeira, tudo muito sem pretensão alguma na época. E pra mim, eu acho que assim, o mais difícil de tudo é lidar com as respostas negativas das pessoas, né? Isso pra mim foi mais difícil, porque sempre vai ter alguém para criticar o seu trabalho. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém para criticar seu trabalho, né? Então, no começo, assim, as críticas que são construtivas, sempre bacana, né? Sempre muito legal. Mas a Uhum. internet é um pequeno monstro, né? Que as pessoas acham que elas têm muita liberdade, se sentem muito à vontade para serem muito duras e muito grosseiras com os outros. E no começo isso foi o mais difícil para mim. Lidar com os haters, lidar com as pessoas raivosas da internet, lidar assim com as pessoas que vinham com muita maldade, lidar com as pessoas que realmente estão ali para destruir o próximo, sabe? Bem nessa vibe ruim, né? E pra mim isso no começo foi muito difícil, porque eu sempre fui muito sincera nas minhas opiniões quanto à literatura. Uhum. Então, se eu não gosto, eu falo que eu não gosto mesmo. E na época que eu comecei, eu tinha muitas resenhas que eu fazia e falava que, tipo, resenhas negativas. Eu Uhum. odiei, tinha uma porcaria, sabe, sem chance, e falava muito abertamente. Por conta dessas respostas negativas que às vezes até deixam a gente meio para baixo, hoje vocês podem perceber que eu já falo bem menos, né? Eu não Uhum. faço, quase não faço mais resenhas negativas. Eu prefiro guardar pra mim o que eu não gosto e falar só sobre o que eu gosto. Porque eu me recuso a falar bem de uma coisa que eu não gostei, né? Então, se eu não Uhum. gostei, eu prefiro simplesmente não falar. Mas, se alguém me perguntar, eu vou ser sincera, né? Então, se alguém chega pra mim e falar, ah, Gabriela, ei, gostou de Clarice Lispector? Não, não gostei de Clarice Lispector. Mas não fiz vídeo falando que eu não gostei, porque as pessoas vão me matar, né? Então, Uhum. eu normalmente essas postagens hoje de livros que eu não gostei, eu deixo aqui no Instagram. Porque eu percebi que as pessoas são mais assim, como eu vou dizer, compreensivas no Instagram. Então, eu sinto que a Uhum. resposta para esse tipo de postagem, para esse tipo de crítica, é mais positiva por aqui. Então, quando eu não gosto, normalmente eu faço uma postagem aqui no Stories, dou uma nota pro livro, né? Então, faço essas postagens no Instagram e não levo as resenhas negativas mais pro canal. Mas eu acho que o mais difícil é isso, é lidar com as pessoas. Tem de tudo, né? Tem o leitor que não admite críticas sobre o seu livro favorito. Tem alguns bibliotecários que me criticaram muito no começo. Quando eu comecei, tem um vídeo que eu não tiro do canal, Aham. porque ele é um vídeo que traz muita gente ainda para o canal, que é o primeiro vídeo de profissão bibliotecária. Então, se vocês depois aqui que terminar irem lá, vocês vão ver que tem muita gente me destruindo.
assim, acabando comigo naquele vídeo, falando muita besteira, me xingando muito, falando que eu sou burra, falando que eu não sei o que eu tô falando, falando que eu. Mil coisas, que eu comprei meu diploma. Acho que esse comentário eu apaguei. Porque foi um dos mais grosseiros que eu já recebi na vida. Que era um comentário de uma pessoa falando que eu tinha comprado meu diploma. E aí, assim, alguns, quando eu acho extremamente grosseiro, eu apago, porque eu acho que as outras pessoas não têm obrigação de ler essas coisas, sabe? Não é nenhuma questão minha. Uhum. Eu acho que ninguém merece mesmo, nem eu, nem ninguém. Mas a maioria eu deixo, assim, eu não me importo muito com os haters, não. Mas esses extremamente grosseiros eu apago. Então, esse vídeo do Profissão Bibliotecária é um vídeo, um dos primeiros do canal, é muito antigo, e eu tive até que fazer uma nota explicando que sim, tem muita informação errada naquele vídeo, sim, eu falei muita besteira naquele vídeo, porque eu era uma profissional que estava no começo da carreira, praticamente recém-formada, né, com muita coisa faltando ainda na minha maturidade profissional, e acontece, todo mundo fala besteira, né? Todo mundo erra, todo mundo se né, é equivocado em alguma coisa, porque ninguém é perfeito, ainda bem, né? Uhum. Então tive que fazer uma nota explicativa naquele vídeo para as pessoas pararem de me xingar um pouco. Mas ele continua lá, e eu acho que assim, é até interessante, porque tem umas pessoas que amam e tem umas pessoas que odeiam, né? Então ele tá lá. Depois, se vocês quiserem ver, vocês procurem lá o Profissão Bibliotecária. Mas não me xinguem, por favor, tá? É isso. A Lídia está dizendo aqui que esse vídeo é imprescindível para os calouros do nosso curso. Todo mundo Ai, tem que gente, mas assistir. mas assim, com delicadeza e caridade, assim, né? Não levem tudo a sério. Façam um filtro aí de algumas coisas, né? Mas eu ainda acho que tem coisas boas naquele vídeo, por isso que eu também não deleto, porque eu acho que tem algumas coisas bacanas, mas tem que ser visto com um olhar caridoso, assim. Todo mundo acha que depois da live, aí todo mundo correr para assistir o vídeo, né? Então, vai bombar as visualizações de novo. A Vanessa Castro, de São Paulo, ela perguntou quais foram as suas maiores dificuldades de conciliar o mestrado e o doutorado com o canal no YouTube. Olha, difícil, né? Na época do mestrado, acho que nem na época do mestrado não, né? Porque no mestrado eu não tinha o canal ainda, né? Eu Uhum. terminei o mestrado em 2013 e comecei o canal em 2014. Então, o mestrado eu fiz conciliando com o emprego. Também não é fácil, né? Mas na época eu trabalhava em uma escola que foi super bacana comigo. Então, quando eu precisava assistir aula, eu tinha algumas dispensas, né? Então, assim, foi tudo muito acordado, muito bacana. É difícil trabalhar e estudar, né? É difícil porque você tem que conciliar problemas do trabalho com problemas da pós, né? Tempo para escrever, etc. Mas foi assim, deu para fazer, né? Terminei, um pouco cansada, lógico, né? Mas terminei. No doutorado foi um pouco mais difícil, principalmente na reta final. Tanto que, se tem alguém que me acompanha aqui há um tempo, já desde o ano passado, por exemplo, vai ver que os vídeos caíram muito no último ano, né? Eu tive uma época bacana que tinha 2 vídeos no canal por semana. Então a produção de conteúdo era bem intensa, né? Então, eu acho que assim, naquela época tinha possibilidades, eu gravava vários, lia muito mais. Então foi bem legal esse começo, assim, né? Que dava para conciliar tudo. Conforme foi andando o doutorado, foi ficando um pouco mais difícil. E aí a produção do canal caiu mesmo. Eu tive que escolher. Ou eu terminava o doutorado ou eu continuava com o canal, né? Então a produção despencou, né? Foi para vídeos assim. Teve mês que eu subi 2 vídeos, 3 vídeos. E aí, para tentar melhorar um pouco essa movimentação do canal, tentar não abandonar tanto, que eu comecei a fazer os vlogs, né? E aí, então, eu fazia Uhum. vlogs comentando sobre o próprio doutorado, que era tipo, ó, gente, tô viva, tô aqui, né? Continuo com o canal, não morreu, mas tô fazendo doutorado, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, eu comecei a fazer os vlogs, que é muito mais rápido, né? Você senta, fala um pouco, quase sem edição, super simples. E foi bacana porque surgiu um outro público, surgiu um outro nicho, que é o da Uhum. pós-graduação, né? E aí eu percebi que as pessoas também precisavam conversar sobre isso. Tinha muita gente na mesma situação que eu, completamente desesperado. E foi bacana porque a gente criou uma comunidade interessante, com os vídeos do canal, falando sobre os problemas, desmistificando um pouco a pós-graduação, que é muito árdua, né? Que é desgastante, que mexe muito com o nosso psicológico, que destrói tudo, destrói sua visão de futuro, sua visão de mundo, reconstrói, né? Então, assim, foi bacana por, por isso, assim, porque apesar de ter caído muito
os conteúdos, a no geral, assim, criou um outro nicho, conversei com as pessoas sobre organização, bullet journal, né? Várias coisas diferentes, assim, que entraram pro canal, que o pessoal começou a gostar. Então foi legal porque eu acabei explorando outros nichos, outros caminhos. Então foi bem legal. Gostei da ideia do Daniel aqui de fazer um vídeo Eu também comentando o amei. primeiro vídeo. Ai, será? Vou pensar. Gostei, viu, Daniel? Foi uma ótima ideia. Talvez eu faça isso. Pegue depois lá o vídeo e a gente fale sobre ele mais pra frente aí. Quem sabe? Medo de continuar falando besteira, né? Aquelas... O pessoal volta e fala, nossa, você tá louca, não mudou nada. Ai, meu Deus. Espero que eu tenha mudado muito. Mas gostei, vou pensar sobre isso. Gostei muito dessa ideia, Daniel. Obrigada. A Juliana, ela perguntou aqui, ó, como você faz as resenhas dos livros? Vai lendo e fazendo fichamento? Então, na verdade, não. Na verdade, não, porque. Ai, vou ser bem sincera, de verdade, tenho horror a fechamento depois da pós-graduação, né? Fiquei assim, saco cheio, exausta. Na verdade, assim, os fichamentos eu reservo mais para textos acadêmicos, para. Então, coisas que eu realmente preciso. As minhas literaturas por hobby, dificilmente eu faço fichamento. Eu faço algumas marcações a lápis, passagens que eu curto, que eu acho bacana, que eu acho mais interessante. Então eu vou lá, faço alguns grifos, né? E depois eu faço uma resenha. Eu tenho um modelo de resenha que é meu, que eu criei pra mim, que eu gosto, né? Então, se vocês perceberem no canal, tem uma formulinha que se repete nas resenhas. Então, eu sempre começo falando sobre o autor, sobre a obra, faço um pequeno resumo daquele livro. Depois eu falo sobre os pontos positivos, né? Assim, no geral, tudo, na minha opinião, né? O que eu acho como ponto positivo. Depois eu falo um pouquinho sobre pontos negativos, coisas que eu não gostei, que me cansaram, que eu achei que poderia ser melhor. E por último, eu destaco o que eu mais gostei de tudo naquele livro, né? E aí eu termino a resenha. Então eu sempre faço essa fórmula. E aí, quando eu termino, eu faço uma resenhazinha sobre roteiro, né? Roteiro não, né? Sigo um roteiro, tem um roteirinho, então eu faço essa resenha nesse formatinho, né, digito e tudo bonitinho. Sempre tem roteiros, vídeos, né? Esses de resenha principalmente, porque é muita informação. Então, para eu não me perder, eu sempre faço esse roteiro. E é isso. É tudo bem simples, tudo bem assim, sem muita pretensão mesmo, né? Porque eu não fiz letras, não sou estudante de letras. E é uma avaliação mesmo, assim, sobre os aspectos que eu gostei, a minha visão, a minha opinião mesmo, tudo bem informal, vamos dizer assim. A Bianca, ela tá perguntando aqui, fala mais sobre os seus métodos. São os meus vídeos preferidos. Os vlogs, para mim, são os melhores. Então, assim, de estudo, é muito o que eu falo lá mesmo, né, nos vlogs, eu tenho, assim, algumas coisas que eu fui criando, que a gente vai fazendo conforme a necessidade, né, conforme você vai precisando, o acúmulo de assuntos, de informação, de leituras vai crescendo, então a gente tem que ir se organizando, né, e arrumando e vendo o que serve mais para você. Então, particularmente para mim, eu percebi que não funciona fichamentos de textos acadêmicos que digitados, né? Tem gente que usa mil ferramentas, aplicativos para ajudar nas notas, nas anotações, nos pensamentos. Para mim, eu percebi que não era legal, não dava certo. E aí eu mudei, né? Então eu comecei a fazer algumas anotações em fichas, fichinhas pequenas, assim. Eu até mostro em alguns vídeos lá depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí comecei a fazer algumas anotações, os textos mais importantes, né? Pontos importantes. E aí dessas fichas, quando foi chegando mais para o fim do doutorado, o tempo foi se apertando e aí eu já não tinha mais muito tempo para me dedicar a essas fichas. E aí eu comecei a usar post-it no meio dos livros mesmo. Eu tive muito material no doutorado que era impresso, né? Tinha muito xerox, tinha muita coisa impressa, porque eu também particularmente prefiro. E eu comprei alguns livros que eu precisei importar na época, eram muito importantes e não tinha online. Então, muita coisa, para mim, foi tipo na base do post-it mesmo, anotando e grudando em tudo quanto é lugar nos livros. Então, tem livro lá que tá cheio de post-it até hoje que eu não tirei. É importante tirar porque alguns mancham, viu, gente? Então, depois que vocês usam, eu não vou mais usar, tira os post-it. Mancha tudo, é um horror. As páginas ficam tudo vermelha, rosa, amarela. Deus me livre. Mas também quem não liga não tem problema nenhum, né? Mas, então, tinha um pouco disso, dos post-its, tinha um pouco
do fichamento, tinha um pouco só de grifar mesmo, sabe? Alguns textos. Eu fiz algumas escalas de cores. Então, tipo assim, alguns textos eu grifava assunto geral do texto, de uma cor, assuntos específicos de outra cor, o que eu realmente precisava de outra cor. Então, assim, algumas escalas de cores para grifar, essas coisas assim. Mas tem alguns vídeos que eu falo um pouco mais, né? Explico um pouco mais. Lá no Uhum. canal, é só dar uma olhadinha lá nos vlogs de estudo e tal, que tem mais explicadinho. A Jessie, que inclusive ela é voluntária do Infocavan, ela Ah, perguntou o que você tem, deixa eu ver aqui, o que você tem a aconselhar sobre bibliotecários que fazem consultoria? nossa, gente, muito difícil. Já fiz, já trabalhei, Uhum. já tentei, na verdade. Não posso nem te dizer que eu fiz muito, porque eu fiz bem pouco. É porque, vou dizer assim, é um trabalho difícil. É um trabalho difícil porque para você fazer consultoria, você tem que ter muita experiência. Então você já tem que ter uma bagagem de mercado, de trabalho, de tudo, porque o que a gente entende? Um consultor, ele é contratado para resolver problemas, né? Então, aquela biblioteca, aquela firma, aquela empresa, aquele escritório, qualquer coisa tem um problema. E o consultor tem que ir lá e tem que saber resolver efetivamente aquele problema. Então, você tem que ter uma bagagem muito grande, né, de trabalho para poder entrar lá, identificar, porque às vezes a empresa, a biblioteca, o lugar nem sabe exatamente qual é o problema, mas alguma coisa lá não funciona bem. Então, você vai identificar esse problema e resolver esse problema, né? Então, eu comecei aqui em Ribeirão, fiz algumas consultorias, só que, vou ser muito sincera, consultoria é uma coisa complicada, porque ninguém quer pagar. Ninguém acha que um bibliotecário consultor vai resolver o que eles precisam, ou se vai, que aquilo não vale a pena. Então, essa ainda é uma Uhum. realidade da nossa profissão. As pessoas ainda não acham que nós somos úteis. As pessoas ainda não acham que nós somos necessários. Então, vou dar um exemplo bom e um exemplo ruim. Então, assim, fiz consultoria em uma faculdade que ia passar por visita do MEC. Então, vocês podem ver, assim, que a maioria dos lugares que contrata consultor é para visita do MEC, porque não tem um bibliotecário no lugar. E aí vem o MEC, fica todo mundo louco, apavorado, que o MEC vai chegar lá e tá tudo uma bagunça, a biblioteca tá uma zona. E aí corre, chama o bibliotecário, manda ele arrumar tudo em uma semana para maquiar, né? Não é arrumar, é maquiar para o MEC chegar e aprovar aquele curso. Então foi isso que aconteceu. Me chamaram e aí tem aquele dilema: ir ou não ir, né? Porque se você vai, você está incentivando aquele lugar a continuar sem um bibliotecário lá. Uhum. Mas se você não vai, você também não vai mostrar o quanto é importante ter um bibliotecário lá. Então é uma faca de dois gumes aí, é uma complicação, né? Então eu fui, nem era em Ribeirão, era em Jaboticabal, uma cidade aqui próxima. Fui fazer essa consultoria, arrumei a biblioteca inteira em uma semana, assim, trevosa, daquelas assustadoramente caótica. Arrumamos, acompanhei a visita, e aí que tá o papel do bibliotecário até onde a gente vai, né? Ele me perguntou se eu acompanharia, falando que eu era bibliotecária do local. E aí eu disse que não, eu não faria isso, porque eu não era bibliotecária do local. Não daria meu CRB, não faria nada. Se alguém me perguntasse, eu ia falar, eu estou prestando um serviço aqui. Então, a minha consultoria foi bem assim, bem explícita que era uma consultoria. E aí eu falei pra ele, se você quiser que eu me apresente como bibliotecária daqui, me contrate como bibliotecária daqui. E aí vou me apresentar, Uhum. né? Então, passei pela visita. Por sorte deles, ninguém me perguntou se eu era bibliotecária lá ou não, porque eu acho que o próprio MEC já sabe o que acontece, eles até evitam perguntar. Então, ninguém me Uhum. perguntou. A biblioteca foi aprovada, a gente conseguiu maquiar a biblioteca, porque é impossível você arrumar um acervo em 7 dias, né? Então, passou. Foi uma experiência positiva. Ali deu tudo certo. Foi uma consultoria, deixei algumas diretrizes para eles. Falei que eu, né, não indiquei, falei que eles precisavam urgentemente de um bibliotecário. Então, assim, deixei tudo lá e ótimo. Agora, uma negativa, um escritório de advocacia aqui em Ribeirão, que me chamou para fazer uma consultoria. Primeiro, eles queriam um orçamento. Então, fiz um orçamento, vi a biblioteca, falei tudo que tinha que ser feito, tudo que a gente podia resolver, mil coisas, um projeto lindo. E aí, eles não quiseram me pagar porque eles achavam que não era necessário tudo aquilo numa biblioteca de um escritório. Mesmo eu explicando que eles estão numa área que constantemente
As leis mudam, ela é renovada toda hora. Eles precisam de uma pessoa ali para trazer as informações o mais rápido possível, o melhor possível, ter um acervo de direito atualizado, uma pessoa que tenha, faça buscas em periódicos, que ajude ali no dia a dia do escritório, né? Não Uhum. quiseram, não me contrataram e provavelmente não arrumaram a biblioteca. Então a consultoria é complicada por isso, porque você vai lidar toda hora com pessoas achando que você não é tão necessário assim. No interior é pior ainda, porque aí que as pessoas realmente acham que não serve para nada. Mas eu acho que nas capitais, em São Paulo, deve ter campo, né? Porque aí são pessoas que realmente entendem que informação é dinheiro e informação mal organizada Uhum. é dinheiro perdido. Então, quando você lida com essa visão, as coisas mudam um pouco. Mas no interior, consultoria é muito complicado e eu abandonei. Não faço mais. De vez em quando eu recebo umas pessoas me perguntando: ah, você não faz? Tô precisando de uma ajuda. Não faço mais. Falo, gente, sinto muito, não trabalho mais com isso. Dá muita dor de cabeça, é extremamente trabalhoso, é extremamente desgastante. E normalmente as pessoas não querem pagar o que você vai cobrar e que o que é justo. Para vocês terem uma ideia, aqui em Ribeirão, no CRB de São Paulo, se eu não me engano, na época, o valor da consultoria era de R$ 80 a hora, se eu não me engano. Eu nunca cheguei a cobrar nem metade. E ainda assim, várias pessoas não quiseram me contratar por conta de valor. Então, assim, é muito difícil mesmo. Se a gente for cobrar o que realmente o trabalho vale, é em poucos lugares que o pessoal vai topar mesmo, assim. Tem que ser uma empresa que tem muita visão e tem muito esse perfil de querer realmente organizar aquilo. Falei muito. A Thalita, ela perguntou, fala um pouco da experiência com clubes de leitura. Ah, eu vi que várias pessoas aqui estão perguntando, Sim, tem estão gente falando do perguntando. clube, né? Então, o clube foi uma coisa muito legal aqui em Ribeirão, que eu já queria há muito tempo, né? Um clube, assim, era uma coisa que, depois que eu criei o canal, eu comecei a pensar num clube, queria muito isso aqui. Ribeirão é uma cidade muito pobre culturalmente, né? A gente não tem bibliotecas públicas, tá, gente? A gente tem uma municipal que não funciona muito bem, e duas públicas, uma que tá quase fechando e uma que tá reformando. Então, assim, a gente é bem pobre culturalmente, o setor de bibliotecas em Ribeirão é muito ruim. E aí eu queria muito montar um clube, né? Conversar sobre leitura, literatura. E surgiu um convite da Fundação do Livro aqui de Ribeirão para então ministrar esse clube. Eles tinham tido um outro clube que tinha acabado, que o pessoal acabou debandando, o grupo morreu. E aí eu já tinha feito alguns trabalhos na fundação. E eles, conhecendo o meu canal, conhecendo o meu trabalho, me convidaram então para começar esse clube aqui em Ribeirão. E aí a gente começou. E tudo que o clube é hoje foi na base da tentativa e erro. Então, assim, o que eu indico para vocês, que eu acho que esse é o principal, né, para você começar um clube do livro, o principal de tudo. O público, né, entender, e nem digo faixa etária, nem isso, é mais assim, o que essa galera gosta de ler, né? Então vamos entender o que o pessoal gosta de ler. Porque aí, por exemplo, lá na fundação, a gente tinha o nosso público, mas eu, no primeiro mês, coloquei um livro de ficção científica. No terceiro mês. Foi um horror, ninguém foi. Uma Uhum. porcaria o encontro, foi fiasco total. Então, acho que assim, tem que entender um pouco o público e tem que pegar obras na vibe do que a galera quer ler. E aí você vai desconstruindo, vai tirando da zona de conforto com base nesse nicho central. Entendido um pouco do público, eu acho que é muito importante um lugar onde as pessoas não tenham que consumir, comprar nada, né? Então, assim, para mim, o maior impedimento era isso, era um lugar. Porque aí, pô, você vai levar para um café e a pessoa tá sem grana naquele mês. Ela não vai, porque ela não vai querer consumir, ela vai ficar envergonhada, vai se sentir obrigada a comprar um café, a comprar alguma coisa. E se a pessoa não tem grana, ela não vai. E aí eu não queria que tivesse esse tipo de compromisso, que tivesse que consumir alguma coisa em algum lugar. E aí a fundação me ofereceu, então, um lugar lá da fundação mesmo, que é uma casa, e que o pessoal só precisa ir. Então não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, é só chegar lá, sentar e bater um papo. E isso eu acho que é um facilitador muito grande, né? Então, ter um lugar, né? Às vezes uma biblioteca pública, uma praça que isso possa acontecer, um parque que tenha.
não dá um foco, né? A menos que a livraria tenha um espaço. Aqui em Ribeirão também tem uma travessa. Lá tem um clube do livro que funciona na livraria, mas um espaço paralelo que funciona muito bem. Então tem que ter um espaço com um pouco de tranquilidade. Então eu acho que o nicho, o espaço e a dica que eu dou sempre é um calendário anual. Porque às vezes o que acontece? A pessoa não gostou do livro do mês que vem. Então, em junho, julho, não gostei do livro de agosto. Não volto mais. Simplesmente a pessoa some e não volta mais. Uhum. Mas se ela não gostar do livro de agosto e gostar do livro de setembro, se já souber o livro que é, ela volta. Então, eu não vou em agosto, mas eu vou em setembro. Então a pessoa se programa, se planeja, né? E volta. Então eu percebi que a gente já está no segundo ano de calendário anual e muda muito a visão do clube, muda muito a participação, né? Então eu acho bacana ter o calendário. Isso ajuda muito. Então acho que são as três principais coisas. Sobre o nicho, por exemplo, aqui na Fundação a gente tem um clube de clássicos, né? O pessoal gosta de livros clássicos. Então, o que que eu fiz? Não, então a gente vai ler clássico, mas a gente vai ler clássicos um pouco fora do comum, né? A gente não vai ler Dom Casmurro, a Uhum. gente não vai ficar assim naquela coisa quadradinha ali dos clássicos, né? Então, a gente tem algumas propostas, né? Eu sempre venho na curadoria, ela é feita em conjunto, então no final do ano eu já começo a chamar o pessoal, ó, sugestões, né, para o clube do livro do ano que vem, para o calendário, e aí com base nas sugestões eu escolho. E aí eu tenho alguns pré-requisitos, né? Não repetimos autor aqui no clube. Então, se a gente já leu nos outros anos, não vai ler nesse ano. Então, para ler coisa nova mesmo, né? Tentar ir modificando as leituras. Não pode passar de 350 páginas, porque é um por mês e todo mundo tem uma vida, né? Então, às vezes a pessoa quer ler outro Uhum. livro, ela quer fazer outra coisa, então não dá para ter um livro de 600 páginas. É muito pesado de um mês para o outro. Então, no máximo 350 páginas e que não esteja esgotado, que seja fácil de encontrar, que tenha em plataformas para ler em e-book, sebo, biblioteca, onde a pessoa quiser comprar, tenha, que não sejam obras esgotadas. Então a gente funciona nesse tripé aí, né? Funciona bem legal. Esse ano a gente teve alguns clássicos diferentes. A gente leu Quem Me Acompanha, tem até nos meus destaques lá dos livros lidos. Tem o calendário nos destaques lá do Instagram do Clube do Livro, quem quiser dar uma olhadinha nos nossos calendários. Então a gente leu Juan Rulfo, um autor mexicano, a gente leu Arundhati Roy, uma autora indiana. A gente está lendo agora Mário Vargas Llosa. A gente já leu Clarice Lispector, já leu Saramago. Então, assim, a gente muda bastante, né? É bem diversificado o nosso calendário. Tem o do Sesc. No Sesc é mais contemporâneo, é mais jovem, né? É para um público jovem adulto lá. Então lá a gente lê HQ, dá uma misturada, mas os princípios são exatamente os mesmos, né? Calendário anual, acontece no Sesc, é aberto ao público. Então segue a mesma proposta, só que com obras mais contemporâneas e já nessa pegada, assim, de quadrinhos, etc. Lá a gente tem um projeto muito bacana que livro e filme. Então, por exemplo, esse mês que vem, agosto, a gente vai ler V de Vingança e vai assistir V de Vingança no encontro. E aí a gente fala sobre livro e filme. Discute os dois. Que a gente está começando esse ano esse projeto. A gente já fez com Me Chame Pelo Seu Nome, foi muito legal mesmo. Que aí diversifica mais ainda o público. Às vezes a pessoa só quer ver o filme e quer falar sobre o filme, então rola também. Pode ir lá e bater um papo. É bem legal. A Franciellen, ela perguntou aqui, qual a sua experiência com biblioteca escolar? Então, Fran, na verdade, a minha maior experiência no mercado é em biblioteca escolar, né? Eu fiz estágio em biblioteca universitária, mas assim que eu saí da universidade, assim que eu me formei, eu entrei no mestrado e consegui um emprego em uma escola. Então, eu trabalhei 4 anos em uma escola particular aqui em Ribeirão, que não tinha biblioteca. Então, eles me contrataram. Na época, foi um contrato para montar uma biblioteca de ensino superior. Eles iam abrir um curso de Uhum. administração no período noturno da escola, porque a escola fica fechada, então ia ter um curso à noite para aproveitar o espaço. E aí eu fui contratada para montar essa biblioteca de administração. E aí montei essa biblioteca do curso de ADM. E enquanto o MEC não aprovava o curso, ela, para eu não ficar à toa e ela também não me dispensar, ela me contratou para montar a biblioteca da escola, que até então não existia.
Então, eu montei a biblioteca dessa escola, né? A gente fez aquisição de acervo, construção de espaço. Então, do zero mesmo, assim, sabe? Não tinha nada na escola, tinha uns vagalume lá, velho, nossa senhora, Deus do céu, aquilo lá. Pior do que tudo na vida, assim, um pavor os livros. Uhum. Então, a gente fez uma aquisição, uma primeira aquisição bem pequena, e foi, conforme o pessoal foi indo, conhecendo e gostando da biblioteca, a gente foi aumentando o acervo, comprando mais coisas. Então, a minha experiência inicial foi tentativa e erro também. Eu comecei, a gente não tinha muito dinheiro na escola, apesar de ser uma escola particular, é o que eu falei pra vocês, ninguém quer investir em biblioteca, ninguém quer gastar dinheiro em biblioteca, né? E aí ela não queria pagar um sistema, um software, né? E então eu usava na época o PHL numa versão daquelas free, né, durante um tempo. E o que aconteceu? Em um momento fui fazer uma atualização e perdi tudo. Perdi cadastro de cerca de 1.500 livros. E aí chorei, fiquei revoltada, falei, meu Deus. E aí comecei a fazer umas pesquisas sobre softwares livres e então coloquei o Biblivre. Trabalhei 4 anos com o Biblivre, excelente, recomendo muito, assim. É um software super intuitivo, gostoso de mexer, seguro. Então, coloquei o Biblivre e recomecei essa biblioteca do zero. E aí foi também interessante que me serviu como moeda de troca na biblioteca, porque a partir do momento que eu não paguei o software, eu ficava sempre pra ela, ó, não paguei o software, então software livre lá, então dinheiro pro acervo, dinheiro pro acervo, dinheiro para livro. E aí deu certo, foi bem bacana. A gente foi fazendo aquisição, eu fui conhecendo melhor a escola, os alunos, né? Conhecendo melhor as crianças e fui fazendo aquisição de livros. Lá eu trabalhava de quinto ano a terceiro colegial, né? Então, quase a partir do Fundamental 2 até ensino médio. E, assim, muito tentativa e erro, muito comprar, sentir, se gostar, ir comprando igual. Passei por uma fase triste, decepcionante, que é aquela coisa que acho que todo bibliotecário um dia vai passar, que é você ter aquela ilusão que você vai comprar o que você gosta e todo mundo vai gostar. Uhum. E aí você compra o que você gosta e ninguém gosta. E encalha lá na biblioteca. Aí você fala, meu Deus, é tão bom. E aí vem aquela desconstrução de que o que você gosta é você que gosta, né? Não são as outras pessoas. Uhum. E passei por isso, e aí comecei a entender que realmente a gente não pode ter preconceito algum com nada na biblioteca. O bibliotecário faz o acervo para os outros, não faz para ele. Não é o que você gosta, você pode ser fã de mil coisas, mas ali tem que entrar tudo. É um espaço para todo mundo, é um espaço de conhecimento, de descoberta, de informação, inclusive para nós. É isso que eu aprendi muito na biblioteca. Eu aprendi muito sobre literatura e gostos literários trabalhando e realmente desconstruindo muita coisa em mim e superando muito preconceito literário. Foi muito bacana isso. Então, depois desse trabalho, né? Depois aí desses 4 anos nessa escola, eu saí de lá, fui fazer doutorado, e aí agora, faz 10 meses mais ou menos, eu voltei para a biblioteca escolar, então estou há 10 meses no Grupo Marista, aqui em Ribeirão, mas numa pegada um pouquinho diferente, né? A gente trabalha hoje, eu trabalho em uma rede de solidariedade, então eu trabalho na periferia aqui em Ribeirão, numa comunidade na periferia, então a gente tem um olhar bem diferente. É uma biblioteca que atende a comunidade, atende a escola, é um pouco dos dois aqui. E o acervo também, assim, é bem de acordo com o que a galera gosta, assim, das realidades ali do dia a dia deles. Então tá sendo um trabalho bem legal para mim. Eu tô reaprendendo a biblioteca escolar com uma outra visão, né? Então é muito bacana. Eu gosto muito da escolar, eu sou suspeita além da minha trajetória profissional ter sido quase toda na biblioteca escolar, eu acho que ela é a biblioteca mais importante, porque ela é a biblioteca de formação. Então, o leitor é Uhum. formado na biblioteca escolar, ali, né? Porque o que acontece? A pública é muito importante, mas às vezes a criança não tem quem leve ela até a biblioteca pública e ela não tem autonomia para ir até a biblioteca pública sozinha. Na escola, não, ela está lá dentro todos os dias. Então, se tem biblioteca, você está agindo direto ali na formação de leitor, formação de caráter, formação de opinião, olhar crítico. Então, eu acho que ela é extremamente importante, a mais importante de todas, né? Então, eu gosto muito, assim, eu sou suspeita,
porque realmente eu acho que é lugar de mudança mesmo, basicamente. O Ricardo Souza, aqui das perguntas que enviaram pra gente, ele perguntou: para uma pessoa que está pensando em iniciar o mestrado, quais dicas você dá para a seleção? Tá, nossa, todo mundo quer falar sobre seleção de mestrado, né, gente? Vou até gravar vídeo, vou gravar vídeo, viu? Vocês Aham. venceram e eu vou gravar vídeo falando sobre seleção de pós-graduação. Me pediram muito, eu não ia gravar. Falei, não, chega de falar de pós, chega, chega, mas vocês querem muito. Então tá bom, eu vou gravar, eu vou gravar. Vamos falar sobre pós-graduação mais pra frente. Mas a dica que eu dou primeiro, pense se você realmente quer fazer pós-graduação. Essa é a primeira dica, tá? A pós-graduação, ela é muito voltada, né, gente? Então, assim, aquela história do, vou fazer um mestradinho, porque eu não tô fazendo nada, porque eu tô desempregado, não é legal, né? Você tem que ter a visão de que Uhum. pós-graduação é voltada, é área acadêmica, é pesquisa científica. Então, assim, primeiro de tudo, tenha certeza que você quer realmente seguir essa vida, né? Não é fácil, é desgastante, é cansativo, vai exigir muito do psicológico, vai quebrar você por dentro, vai quebrar sua visão de mundo, vai desconstruir muita coisa dentro de você, né? Então tem que pensar muito sobre isso. E aí, eu acho legal assim, conhecer muito bem o programa também, né? Essa seleção do programa ela é muito importante. Então, aonde você quer fazer mestrado? Conhecer o programa, os professores, a grade, as linhas de pesquisa, ver aonde você se encaixa, sobre o que você gostaria de pesquisar, quem está falando sobre isso. Então, às vezes, vale até antes dar uma digitada lá em qualquer base, gente. Vai lá na CAPES, qualquer lugar, joga no Google, se for o caso, né? Para ver o que as pessoas estão falando sobre o que você quer pesquisar. Porque aí você já vai tendo um conhecimento de mundo, vai vendo quem está nesse universo, os nomes mais famosos, né? Então vai entendendo um pouco sobre todo esse universo aí da pós. Eu acho que assim, cada programa, as pessoas às vezes me perguntam sobre prova, isso da proficiência que eu falei. Então, assim, cada programa é muito particular. Porque cada programa define as suas regras, define como vai ser seu processo seletivo, então não é uniforme, não é padrão. Cada lugar tem o seu. Então, tem que conhecer bem como que é o processo, perguntar para alguém de preferência que tenha acabado de passar, sabe? A pessoa está no primeiro ano. Vai lá conversar com ela, como foi o processo, como foi a prova, se teve prova, entrevista. Proficiência é antes de entrar? É depois de entrar? Tem algumas que você pode entregar a proficiência só depois que você já entrou, não é eliminatório, né? Então tem tudo isso. É legal conhecer, e é legal, assim, ver bem se aquilo é para você, se você se encaixa naquela pós. Às vezes eles têm um olhar mais voltado para determinada área, que não combina muito com você, então seria mais legal um outro programa, né? Eu prestei aqui em São Paulo, né, na Unesp, e prestei na USP também, mas assim, acabei ficando na Unesp, porque a linha tinha tudo a ver comigo, porque a orientação tinha tudo a ver comigo, então no mestrado, quem me orientou foi o professor Eduardo Murguia, hoje ele é falecido, mas ele já tinha sido meu orientador na graduação, então a gente continuou no mesmo nicho de pesquisa, não, na verdade, na mesma temática, né? Eu mudei completamente, gente. Eu tenho 3 trabalhos completamente diferentes. Eu tenho um TCC sobre uma coisa, uma dissertação sobre outra coisa completamente diferente e uma tese completamente diferente. Algumas coisas em comum, né? Eu trabalho com história da biblioteconomia, com memória, em todos eles, mas são sobre temas diferentes. Então, fui para a Unesp, que tinha essa linha, que tinha essa coisa voltada, foi bacana, e depois do doutorado, que me orientou foi uma professora que foi banca no meu mestrado e na minha dissertação. Então, também, ainda na mesma linha de raciocínio, de pesquisa, né? Então, tudo assim, bem voltado, né? É difícil cair de paraquedas, porque pode até dar Uhum. certo. Mas, para você se sustentar depois é mais complicado. Porque às vezes você cai de paraquedas sem saber muito bem o que você quer, ou onde você tá, e depois é difícil de você sustentar isso até o final, né? Vai desgastando mais ainda. Então, eu acho que para esse processo é importante isso. Tem prova? Dá uma olhada na prova do ano anterior, conversa com as pessoas, ó, o que caiu. Normalmente são provas que eu acho que, não vou dizer um padrão, mas eu acho que é muito comum as provas perguntarem sobre o que vai ser sua pesquisa, por que ela é importante e como ela se encaixa naquele programa. Então você tem que responder isso. Eu acho que você tem que ter isso em você. Se não cair na prova, na entrevista, alguém vai te perguntar, né? Então por que isso é Uhum. importante?
por que que você escolheu esse programa, por que que você quer fazer isso, né? No doutorado, por que que isso é inovador, porque tem que ser inovador, né? Se você for fazer uma coisa que todo mundo já fez, para que que você vai fazer doutorado? Não tem a menor justificativa. Então, pensar, né? Por que que você está trazendo uma coisa nova para a academia? Então, eu acho que são as peças fundamentais, assim, né? E um bom projeto, né? Um projeto bem escrito, um projeto com clareza, um projeto com referências, né? Então, eu acho que isso é fundamental para você se preparar. A Lorena Reis, Santa Catarina, ela perguntou qual tipo de vídeo você mais gosta de fazer para o seu canal? Ai, gente, eu gosto muito de fazer resenha. E vou falar pra vocês que eu fico desolada completamente, Uhum. porque resenha hoje tem sido o que menos dá visualização no canal. Todo mundo só quer fala bibliotecária, só quer pós-graduação. Então, assim, as resenhas caíram Uhum. muito. Mas eu ainda gosto muito de falar sobre literatura. Eu adoro fazer aqueles apanhados gerais. Eu vou gravar agora, semana que vem eu vou gravar melhores leituras do semestre. Então eu adoro fazer vídeos sobre literatura, são os meus favoritos, porque como para mim o canal surgiu como um hobby e ainda tem um pouco esse viés, claro que hoje é um trabalho seríssimo para mim, mas eu ainda faço muito por diversão, né? Então eu gosto muito da parte de literatura que sai um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia, né? Então, para mim, assim, o que eu mais curto são os de literatura. Mas os que mais me trazem retorno positivo são os de biblioteconomia. Desde que eu comecei a fazer, tudo que eu cresci, que eu aprendi, as pessoas maravilhosas que eu conheci, tudo foram muito mais nos vídeos de Bíblia. Tanto que eu tô aqui hoje, né? Não é pela literatura. Tanto que eu estava em Santa Catarina ontem. Não é pela literatura, é muito mais pela biblioteconomia, né? Mas eu gosto da literatura. A Cassandra, ela perguntou, você consegue tirar algum tipo de renda do canal no YouTube? É muito difícil, gente. Esse é o meu mito favorito do YouTube, né? Tipo, todo mundo vai ficar rico fazendo vídeos. Ai, como eu Aham. queria. Queria muito, gente. Mas infelizmente não, né? O YouTube foi dificultando a renda, né? Foi dificultando para as pessoas ganharem dinheiro. Então, o que acontece? Como que você ganha dinheiro hoje só pelo YouTube? Por propaganda. Então, sabe aquele anúncio que todo mundo pula, que todo mundo coloca o Uhum. adblock lá para bloquear, para não receber? É desse jeito que os YouTubers ganham dinheiro, é pelo anúncio. E aí o que acontece? Você ganha centavos pelo anúncio. E você só pode retirar o seu dinheiro, né, o que você recebeu, quando você atingir pelo menos US$ 100. Né? Então, até atingir US$ 100, você não retira. Ele fica lá numa continha na internet, né? E você não consegue retirar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como é difícil. Um vídeo, tipo assim, que tem muita visualização, tipo o Nome da Rosa, que é um dos vídeos mais assistidos do canal. Até hoje ele me rendeu, tipo, R$ 9. É tipo assim, são centavos, mas são centavinhos mesmo, sabe? É tipo coisa de 3, 4, 5 centavos que cada vídeo rende. Então, até você conseguir chegar num valor que seja o suficiente para você retirar, é uma vida. Então, Uhum. sendo muito sincera, porque eu falo mesmo, gente, em 5 anos de canal, eu consegui retirar uma vez Aham. US$ 100. Então, essa foi a minha renda total em 5 anos de ao último juro, né? Eu retirei uma vez, consegui fazer o resgate, então, uma vez. Então, são US$ 100. E aí, o Brasil é muito legal com a gente, que para você fazer uma transferência internacional para sua conta, o seu banco te cobra uma taxa. E aí lá se foram, tipo assim, Uhum. R$ 70 dos meus US$ 100. O Banco do Brasil me comeu R$ 70. Então essa é a realidade de produzir conteúdo. Aí você vai me falar, nossa, Gabriela, como que as pessoas ganham dinheiro, né? Como que o povo fica rico? É patrocínio, né? Gabriela, rapidinho, que, ó, eu acho que vou ter que abrir de novo a live, por causa que vai encerrar aqui porque deu 1 hora, tá? Eu Ah, vou tá começar bom. de novo.
Ou Pronto, estamos. estamos. Então, mas aí, voltando a falar sobre como que ganha dinheiro, né? Então é mais patrocínio mesmo, né? As Uhum, pessoas fecham contratos, né? Então, através dos patrocínios, dos public posts, essas coisas, né? Hoje em dia, para você ganhar dinheiro só com o YouTube é muito mais difícil. As políticas do YouTube dificultaram muito, tanto que vocês podem ver que várias pessoas reclamaram, né? Tipo, o Whindersson já uhum, falou sobre isso, muitos YouTubers já falaram sobre essa dificuldade de rendimento no próprio YouTube, né? Então, quem ganha dinheiro mesmo é quem tem muitos assinantes, muitos inscritos no canal, né? Eu acho que para ser relevante tem que passar de tipo 30, 40 mil inscritos. Senão é irrelevante. É tipo o que eu falei aqui, em 5 anos, tipo, US$ 100, né? É muito pouco. E tem que passar mesmo de 30 mil para começar a ter um impacto, alguma coisa assim. Então é bem difícil, é mais assim, essa questão de. O YouTube ele acaba sendo uma plataforma para visibilidade, para a pessoa fechar contrato por fora. É mais isso. uhum. Tá todo mundo aqui dando a dica para verem os anúncios do É o Último, eu Ah, juro. obrigada, gente. Não Eu pulem os apoio, anúncios. viu? Não pulem. Não pulem. O Leonardo, ele perguntou quais são os planos para o canal para os próximos anos. Ah, então, tem alguns planos, né? Eu queria voltar a fazer vídeos 2 vezes por semana, trazer mais conteúdo, né? Voltar com os Fala Bibliotecária, tá um pouco parado, né? Vai sair vídeo essa semana, eu vou falar sobre estágio, também me pediram muito para eu falar sobre estágio, então eu vou Uhum, conversar um pouquinho sobre estágio, falar sobre minha experiência de estágio na época da graduação. Então, eu queria voltar mais com o Fala Bibliotecária e trazer algumas coisas diferentes em literatura, né? Então, eu tenho um projeto, assim, para mais para frente, já era para ter começado, mas o tempo não permitiu muito. Mas há um tempo atrás, eu até comentei no Instagram que meu noivo faz doutorado em filosofia e a gente tinha um projeto para fazer uma programação de vídeos de discussão de literatura e filosofia. Então eu ia falar um pouco sobre literatura e ele ia falar um pouco sobre filosofia e a gente ia conversar então um pouco, fazer algumas discussões de literatura e uhum, filosofia. É um projeto que ainda vai acontecer, a gente já tá. Tem alguns livros engatilhados, tem algumas leituras e tal. Então a gente pensou, assim, só para dar um spoiler aqui, talvez o primeiro seja até o Clube da Luta, que é um livro bem bacana, que dá para fazer essa ponte de um jeito bem legal, né? Então a gente tem uhum. esse projeto e eu queria, assim, talvez trazer mais da área, continuar com os vlogs, que o pessoal gosta também bastante, mas eu acho que é mais isso, assim, tentar ir inovando aos poucos na medida do possível. É difícil, gente, chega uma hora que a gente já não tem mais assunto, sabe? Aham. A Cami, eu acho que é Cam ou é Cami, ela perguntou assim: tem outros projetos nesse ramo empreendedor? Já tentei, mas também Já abandonei tentou? no Hum. ano passado. Eu já até também conversei no canal, conversei um pouquinho no Insta, que eu tinha um projeto de uma editora, né? Então, no ano passado, eu estava desesperada com o desemprego, já tinha procurado emprego em todos os lugares, já tinha mandado currículo para todos os lugares, e de olho no mercado editorial por conta do canal, né? A gente acompanha de perto, é inevitável, né? Então, eu sempre acompanhei muito Uhum, de perto, e eu comecei a ver que faltavam alguns tipos de literatura que eu gosto muito. E pensei, né? E aí conversei, a gente montou, chegou até a montar uma empresa, na verdade, né? Então eu, meu noivo, meu irmão e um amigo, a gente se juntou e começou a conversar então sobre fundar uma editora independente. Eu cheguei a fazer um uhum, curso de edição, de formação de editor de livros, né? Concluí, fiz um curso 6 meses de formação de editor. Foi muito legal, me trouxe várias coisas, assim, amplia o horizonte para uma área completamente diferente, né? Mexer com empreendedorismo é uma coisa muito louca. E aí a gente fez um projeto bem sólido dessa editora e ela passou em uma seleção aqui da Faculdade de Economia da USP para um projeto de startups. Então a gente entrou como uma startup e também fez um curso de um semestre de empreendedorismo e como a gente podia desenvolver essa startup, né? Foi muito legal, aprendi muita coisa. O mundo das startups é uma loucura. Eu não sabia uhum. nada, caí assim de paraquedas. Foi muito legal para mim, assim, captação de recursos, mil coisas que eu uso até na biblioteca escolar hoje, foi bem legal.
Mas a gente acabou engavetando nesse momento, porque a gente percebeu que a economia não está favorável, as coisas estão um pouco difíceis. Se vocês repararem com cuidado, vocês vão ver que o mercado livreiro, né, o mercado editorial, deu uma retraída nesse primeiro semestre. A gente teve bem menos lançamentos, então a coisa deu uma retraída mesmo. Eu acho que é governo novo, todo mundo vai tateando para ver o que vai valer a pena, como vai ser, né? Então a gente achou que essa virada de governo, de tantas mudanças, talvez não fosse interessante para começar um negócio que vai muito dinheiro, né? Tem um investimento, tem muita dor de cabeça, tem muita coisa para dar errado, assim, desastrosamente. Mas, quem sabe um dia, não é um projeto que morreu na minha cabeça. Eu ainda gostaria muito, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer na vida. Eu ia ficar muito feliz também trabalhando nessa área. Sempre gostei. Cheguei a mandar currículo para editora, para trabalhar em editora. Eu acho que é um mercado super nosso também, estar dentro de editoras, né? E eu não desisti dessa ideia, é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais para frente, quem sabe. A Michelle, ela perguntou aqui, o que você acha da área de restauro? Ah, eu amo, queria muito a pessoa que quer fazer tudo. Eu, Aham. eu mesma. Quer fazer tudo, né? Então, eu teve uma época, na verdade, tipo assim, recém-formada, lá atrás mesmo, que entre fazer mestrado e não fazer mestrado, eu pensei em ir para Ouro Preto, fazer um curso de restauro lá, que lá tem uma faculdade, tem alguns cursos, algumas pós, voltadas para isso. E eu até pensei em ir para Ouro Preto fazer um curso de restauro. Eu gosto muito, muito mesmo, gente. Quem me acompanha aí nas redes vê que de vez em quando eu dou uma arriscada, assim, né? A dar uma ajeitada nos livros da nossa biblioteca lá. Gosto muito. Mas eu acho que assim, tem que estudar, sabe, gente? Fazer sem saber não rola. Eu dou umas arriscadas lá porque a gente, assim, não tem obra rara, não tem nada, né? Eu tô arrumando coleção vagalume, então ninguém vai morrer, ninguém perde nada com os pequenos concertos que eu faço. Mas tem que ser uma coisa Uhum. muito estudada, a pessoa tem que entender, tem que manjar de química, tem que entender de compostos químicos, de química do papel, né? Tem muita coisa envolvida. Não dá pra sair metendo a mão e fazendo qualquer coisa, né? Então tem que ser um curso mesmo, tem que ser uma pós, tem que ser uma coisa bem voltada. Um dia na vida eu ainda gostaria de fazer, de estudar um pouco essa parte, eu acho muito legal. Eu até visitei na época da faculdade, foi aí que eu acho que me deu um clique, assim. Mas na época da faculdade a gente foi para Ouro Preto e a gente visitou, então, todo um processo de restauro e é incrível, é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver também lá na Biblioteca Nacional, o laboratório de restauro deles é incrível. Então, assim, eu acho que é uma área que tem que ter muito amor, muito estudo, você tem que se voltar, se preparar, ir atrás dos cursos certos, né? E se dedicar, mas eu acho demais também. A Marilane, ela fez uma pergunta ótima. Qual o episódio mais engraçado que você já passou na biblioteca? Nossa! Ai, deixa eu pensar. Dura que essa Foram época tantos assim? não, na verdade, não tô lembrando de nenhum. Mas eu acho engraçado que nessa hora a gente nunca lembra das coisas, né? É. Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa assim que a pessoa te pergunta e você não sabe. Ah, vou contar o que aconteceu faz pouco tempo. Foi muito engraçado. Eu acho que contando não vai ser tão engraçado porque nunca é. Mas eu sou meio brava com os meninos lá na biblioteca, né? Então, vira e mexe, eu dou uns pitos lá, falo, ô, gente, vamos parar com essa bagunça. Eu deixo todo mundo muito livre. Eu acho que a biblioteca a escolar é lugar de barulho, sim, né? Mas tem hora que passa um pouco dos limites. Então, Uhum. de vez em quando eu dou uns, oh, vou parar aí, né? E numa dessas, começou a tocar uma música esses dias, no mês passado foi. Começou a tocar uma música de quadrilha, do nada. Começou uma música de quadrilha, e aí eu falei, meu, o que é isso? De onde tá saindo essa música? Que loucura. E aí eu dei um grito com eles e falei, ô, quadrilha! Que é isso, gente? Ô, esse celular aí, já conversei com vocês, né? E aí todo mundo olhou pra mim com uma cara, tipo, louca? O que você tá arrumando? E aí minha colega de trabalho, que é assistente lá na biblioteca, olhou pra mim e falou, Gabriela, é o sinal da escola. Aí eu fiquei com uma cara, tipo, como assim? Ela falou, é o sinal da escola. Então o pessoal da escola mudou o sinal para uma música de quadrilha para comemorar o mês da festa junina. E eu não sabia, ouvi, jurava que era alguém no celular.
e dei um pito nos meninos, né, em todo mundo, nos grupos de estudo que estavam lá, e ficou todo mundo olhando pra mim com uma cara, tipo, louca, passar. E aí comecei a rir, todo mundo começou a rir, falei, ai, gente, desculpa, achei que era vocês, né, fazer o quê? Me enganei. Desculpa pela bronca. E é isso, né? Paciência. Pedi desculpa pra eles. Ficou todo mundo me achando totalmente maluca, né? Tipo, ai, tadinha, né? Louca. Tadinha. Não tá nem sabendo o que que é sinal, o que que é celular. E aí eu falei, não, tudo bem, gente. Mas eu sempre dou uns fora. Eu troco o nome das pessoas, das alunas, vira e mexe, eu chamo uma de um nome, outra de outro, troco as séries. Outro dia uma menina chegou pra mim e falou: Ah, eu queria ligar o computador aqui. Eu falei: Não, não tá no horário de vocês. Né? O oitavo ano é só de tarde, não pode. Aí ela, tô no segundo colegial. E eu, tipo, ah, tá. Não, então pode sim, pode. Né? Então eu sempre dou uns foras assim com eles, mas eu acho que é de praxe, né? Essas situações sempre, as engraçadas sempre acontecem. As difíceis, nem tanto, nem tanto. Eu tive uma que contando engraçado, mas na hora eu fiquei em pânico, que foi na outra escola que eu trabalhava, um menino me devolveu um livro rasgado, sujo, e aí eu falei, poxa, né, não tava assim, né? E o menino, não, tava assim. Eu falei, não, não tava não, né? Poxa, mentira, coisa feia. E dei uma bronca, né? Falei, olha, não tava certinho, tava novinho e tal. E aí ele começou a chorar. E aí eu nunca tinha tido esse momento da criança chorar. Então, um aluno, acho que de quinto ou sexto ano, aí ele começou a chorar. E eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? Com esse menino chorando. Quase que eu comecei a chorar junto já, né? E aí eu falei, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Aí eu falei, olha, nenhum amigo seu aqui tá chorando. Você já viu alguém aqui chorar quando eu dou bronca? Eu sempre dou bronca em vocês e ninguém chora. Por que você tá chorando? Não tem a menor necessidade de chorar, né? Mas aquela coisa por dentro eu estava em pânico. Mas aí falei, foi, né, naquele jogo de cintura, não, o que que é isso? Tô conversando com você numa boa, né? Nunca ninguém chorou aqui na biblioteca, não tem necessidade. E assim foi. E deu certo, deu certo, ele parou de chorar. Mas foi uma das situações mais difíceis, assim, lidar com criança é muito complicado. É sempre um desafio, assim, para mim foi um desafio nesse dia. E foi isso. Acho que essas são as que eu lembro, assim, agora. O Diego, ele fez uma pergunta assim que eu achei bem tiazona. Ele perguntou: quando vai rolar o pós-doc? Deus me livre! Não tem planos, gente. Não aguento. Não tem estrutura para isso agora. Preciso de distância da academia. Nem penso em pós-doc nesse momento. Acho que pós-doc lá para frente, assim, num outro momento, com outras ideias. E aí, assim, para mudar de instituição, sair da Unesp, ir para outro lugar, né? Então, não, pós-doc por enquanto não. Não é o momento. Eu tô feliz. Tô realizada agora. Vou curtir esse momento de calma na vida e sem compromisso. Deus me livre. Bora ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que fechou. Deixa eu ver. Riram horrores das histórias. Ai, gente, que bom, porque eu contei pra minha mãe e ela não riu, ela não achou engraçado, ela ficou olhando pra mim e falou, louca, né? Ninguém achou tão bom. Que bom que vocês gostaram. Que nem foi tão mico assim, né? Mas que bom. Se eu lembrar de mais É, algum né? Eu mico, acho que a parte da quadrilha foi mico. foi. Mas olha, eu vou te falar que a minha colega que trabalha comigo, ela sempre fala, Gabriela, você é louca, você faz as coisas, você é louca. E eu já pensei em começar a anotar essas coisas todas e um dia eu faço um vídeo, tipo assim, dos maiores micos, dos momentos mais difíceis, quem sabe? Eu tô fixa na ideia de começar a anotar e fazer crônicas da biblioteca, sabe? Tipo assim, né? Crônicas de uma Aham. bibliotecária. Vou começar a anotar as coisas que eu faço, os vacilos, os momentos de aperto. Quem sabe um dia eu faço um vídeo só sobre isso, ou eu publico um livro, fico famosa, fico rica e é isso, gente. Só que não, né? Mas é isso. A Fabrícia, ela fez uma ótima pergunta. Tá todo mundo perguntando agora, quando vem para Manaus? Ai, gente, eu quero muito, juro pra vocês, eu quero muito. Nossa, de verdade. Oh, mas como é difícil pra Manaus, gente, saindo de São Paulo, tem que parar em muito lugar. É uma passagem que é um absurdo, mas juro pra vocês que desde que eu conversei com a Dani,
Depois do CBBD, Uhum, uma galera de Manaus. Eu juro pra vocês que um dia eu coloquei no Google Imagens Manaus. Pra quê? uhum. Eu fiquei completamente apaixonada. E eu falei, gente, eu preciso ir pra Manaus. Eu preciso conhecer Manaus, é maravilhoso. E aí, no começo do ano, a gente leu Dois Irmãos, do Milton Ratum. Nossa, aí eu falei, não, é definitivo. Eu preciso ir pra Manaus. Preciso conhecer Manaus. Pra vocês terem uma ideia, a gente já cogitou até passar lua de mel em Manaus. Juro pra vocês. Eu, de verdade, quero muito conhecer Manaus. Preciso. Aquele teatro maravilhoso. Nossa, preciso. Quero muito ir pra Manaus. Se eu for, eu Estão aviso. E a gente ainda pedindo, faz um ó, encontrão. Faz. Não, aham. com certeza. Estão pedindo aqui para eu te convidar para tu vir para a 10ª Confoa, que vai acontecer em Manaus, no período de 1º a 4 de outubro, que é a Conferência Luso-Brasileira sobre Ciência Aberta. Que delícia. Queria Tá todo mundo muito. pedindo para eu te convidar. Gente, como que vocês querem me tirar e me levar para Manaus em 2 meses? Deus, nossa, eu ia ficar mega feliz de ir para Manaus, né? Mas olha, de verdade mesmo, eu gostaria muito, muito. Buscamos você em cima da sucuri, amei. Amei. Gente, tá vendo? Vocês são demais, gente. Eu queria, de verdade, eu queria muito, muito mesmo. É um projeto forte na vida. Só falta o norte para conhecer. Só falta. E tem que Preciso ser aqui em mesmo. Manaus. Tem que ser, tem que ser. Mas um Então, dia eu vou, gente. Me Gabriela, aguardem, me aguardem. Um dia eu vou. sim, bora tirar uma foto. Eu vou aqui pegar o meu Ai, celular, eu vou tirar uma foto daqui, tá? Pra gente publicar. tá Peraí. bom. Já, um, dois, três e já. Deixa eu ver se ficou legal. Ficou ótimo. Ai, que legal, Muito gente. Tô super obrigado, feliz. viu, Gabriela? A Eu gente que agradece de agradeço. coração. Imagina, eu que agradeço, gente. Muito obrigada por vocês terem a paciência de me ouvir, quererem me ouvir, me convidarem. É sempre um prazer. Eu fico muito, muito feliz mesmo, de verdade. Fico muito grata por vocês estarem aí, todas as pessoas me ouvindo, querendo me ouvir. É demais isso, de verdade. A Lígia tá comentando aqui que ela já printou horrores. Ah, Ah lá. me marca, gente. Me marca que depois eu vou repostando tudo. Eu sou a louca do repost. Vai me marcando. Muito obrigado, viu, gente? Participaram. A gente vai emitir os certificados por meio daquele link de inscrição. A gente agradece de coração. A gente chegou a 85 pessoas online. A Lígia está comentando Que aqui. legal, que São ótimos legal. números. A gente ganhou 80 seguidores de sexta até agora. Que E está legal. super feliz. A gente agradece de coração, viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Obrigada. Gabriela. Obrigada. Boa semana pra vocês. E é isso. Boa Obrigadão. semana. Um Muito beijo. obrigado. Boa noite. Boa Beijo. noite.